Esta é a terceira aula sobre o texto dissertativo. Hoje falaremos sobre técnicas de argumentação. Não existe opinião certa ou errada, existe aquela bem defendida, bem argumentada. E para isso, devemos dominar algumas técnicas para desenvolver o texto e dar maior credibilidade ao ponto de vista que iremos defender. Vamos às técnicas. Tipos de argumentos. Iremos falar de 3 tipos de argumentos mais utilizados no texto dissertativo. O primeiro, o argumento de autoridade. O segundo, argumento por comprovação. E o terceiro, argumento por exemplificação. Vamos ver cada um deles a seguir. Argumento de autoridade. É quando utilizamos o posicionamento de uma autoridade reconhecida, respeitada na área, uma autoridade no assunto, para dar maior credibilidade à tese que nós iremos defender. Vamos ao exemplo. Exemplo. Inicialmente, é importante ressaltar que o cinema nacional ganhou muita evidência nos últimos anos, estando no centro de grandes discussões e em um ápice de desenvolvimento há alguns anos, conforme a famosa frase do diretor Glauber Rocha: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Vejam, aqui foi utilizado o argumento de autoridade do diretor de cinema Glauber Rocha. Esse discurso proferido pelo diretor dá maior credibilidade à tese defendida no texto, que é a grande expansão do cinema nas últimas décadas. Ok? Argumento por comprovação. É quando confirma que a tese, o ponto de vista defendido é verdadeiro. Utiliza dados para desmentir um falso discurso, ou seja, utiliza uma comprovação para desmentir uma falsa ideia que é propagada. Exemplo. Uma análise dos dados sobre desemprego nas últimas 2 décadas mostra uma rápida substituição do trabalho humano por máquinas em diversos setores e categorias de trabalho. Entretanto, isso não se torna uma regra para inúmeras profissões. Segundo o teste Will Robots Take My Job, desenvolvido e aplicado pela Universidade de Oxford, profissionais como dentistas e engenheiros mecânicos têm apenas 0,44% e 1,1%, respectivamente, de chance de serem substituídos por máquina no futuro, o que rebate a máxima da substituição total de seres humanos por equipamentos no mercado de trabalho. Vejam, aqui utiliza-se a pesquisa de uma universidade reconhecida para comprovar que a ideologia de que o homem vai ser substituído por máquinas no futuro é falsa. Argumento por exemplificação. É quando não se tem um dado exato e utiliza-se um exemplo recente sobre o tema tratado, que dê credibilidade à tese defendida. Esse tipo de argumento é muito utilizado quando não se tem dados exatos que se comprovem a tese. Então, se lança a mão de um fato ocorrido recentemente que dê sustentabilidade à tese defendida. Exemplo. Um dos maiores desafios para a preservação do meio ambiente é conseguir contornar grandes desastres ambientais gerados por empresas que trabalham com a exploração de recursos naturais. Como exemplo disso, tem-se a tragédia ocorrida em 2019 em Brumadinho, onde houve o rompimento da barragem de mineração, gerando, além da morte de pessoas e animais, um dano ambiental irreparável, como alteração da composição do solo em algumas regiões, o que prejudica o desenvolvimento de diversas espécies vegetais e a vida animal local. Vejam, utilizou-se o exemplo de uma tragédia ocorrida recentemente para dar sustentabilidade à tese, que é os desafios para a preservação do meio ambiente. Com o domínio de algumas técnicas, conseguimos desenvolver um bom texto. Para isso, devemos estudar e buscar dominar essas técnicas,
que facilitam a escrita. Na próxima aula, veremos a conclusão. Pratiquem! Até a próxima semana e um beijo no coração de vocês.